Minha amada Hari, ela fez um pedido aqui para mim, para que eu explicasse para ela a ideia de função e mais especificamente a função do primeiro grau, também conhecido pelo nome de função afim, né? Então, Hari, eu vou mostrar nessa primeira aula, né? Então, aula número 1, né? A ideia da notação de função e o que vem a ser a função do primeiro grau. Depois, nas próximas aulas, eu vou avançando nesse assunto, tá? Então, Hari, eu quero começar essa ideia de função da seguinte forma. Por acaso você já ouviu essa frase aqui alguma vez na vida? Ó, os pais vivem em função dos filhos. É uma frase antiga, né? Que quer dizer o seguinte, né? Que os pais, depois, né? É, Teu pai e tua mãe, quando casaram, né? Não tinha nem você e nem o Ravi. E aí o que aconteceu? Eles podiam fazer o que quisessem, jantar a hora que quisesse, sair para jantar, enfim, fazer um monte de outras coisas aí que não dependesse de vocês para nada. Mas daí você nasceu. E aí o que aconteceu? Aí tudo que eles começaram a fazer tinha que ser em função de vocês. Por exemplo, quando eles casaram, eles tinham lá um carrinho, né? Aí quando vocês nasceram, já teve que comprar um carrinho maior. Por quê? Porque tinha que levar cadeirinha, levar, enfim, as coisas para vocês. Então, eles começaram a viver já em função de vocês. Não é verdade? Então a frase significa isso, né? Os pais vivem em função dos filhos. Bom, eu quero pegar essa frase agora, Hari, e fazer o seguinte, se você me permite, olha lá. Eu vou chamar os pais de Y. É claro, eu vou puxar sardinha para o lado da matemática agora, tá? Para você entender a notação. Vivem em função, eu vou chamar de F. Dos filhos, eu vou chamar de X. Então veja como é que eu poderia reescrever essa frase matematicamente. Olha lá, veja, vai piscar lá. Os pais. Então, Y. Tá lá, Y. Vivem. Vivem, quer dizer, é igual. Então, né? Em função, então vou chamar de F. Mas em função de quem? Dos filhos, que é o X. Olha lá. Y igual a F de X. Quer dizer, o Y está escrito em função do X. Os pais, né, vivem em função dos filhos. Entendeu essa forma de notação Y igual a F de X? Entendeu? Bom, note, Hari, que você está estabelecendo uma relação entre duas coisas. Nesse exemplo que eu dei, é a relação entre pais e filhos. São as duas coisas. Concorda? Y, pais, X, filhos. Uma relação entre Y, entre os pais e os filhos. Tá bom? Bom, então, um exemplo para você entender. Olha lá. Imagine o seguinte, você pegou um Uber para ir ao colégio, que fica a 5 quilômetros de distância. O valor cobrado engloba o valor de uma parcela fixa de R$ 4. Antigamente, os taxistas chamavam isso de bandeirada, né? A bandeirada. R$ 4 é fixo, não importa qual é a distância que você vai percorrer, R$ 4 você vai pagar, tá? Mais R$ 1,60 por quilômetro rodado. Quanto você pagou ao Uber para ir até o seu colégio? Então, veja que vai piscar, observe. A parcela fixa é de R$ 4. Então você sabe que vai ter que pagar R$ 4. Está ali, ó. Olha lá. Mais. Então, mais. Sinal de mais. 1,60 por quilômetro rodado, Hari. 1,60 vezes 5. For 5 quilômetros que você vai rodar para chegar até o colégio. Tem lógica, não tem? Bom, primeiro você vai fazer a multiplicação, né? Óbvio. Então fica 4 mais 1,60 vezes 5, dá 8. E 4 mais 8, R$ 12 é o que você vai pagar para ir ao teu colégio, né? Para o Uber. Mas, Hari, veja, você poderia estabelecer uma relação entre custo e distância.
Sim, o custo que você vai pagar para o Uber e a distância que você percorreu. Vamos chamar o custo de C e a distância de X? Então eu posso estabelecer a seguinte relação. O custo, bom, o custo em relação a quem? A distância X vai ser igual, né, aos R$ 4 fixos que você tem que pagar, mais 1,60 por quilômetro rodado. Então, 1,60 vezes X, né? Que eu estou chamando a distância, né, os quilômetros rodados de X. Concorda comigo, Harry? Melhorando essa escrita, só reescrevendo, eu poderia escrever assim, então, ó, C de X, quer dizer, o custo em função da distância, tá? É 1,60x, que é 1,60 vezes x, mais 4. O que nós acabamos de estabelecer aqui, Harry? Nós estabelecemos uma lei de formação para esse exemplo. Tá? Eu criei uma lei de formação que o custo do que você vai ter, né, com o Uber em relação à distância é 1,60x mais 4. E através dessa lei de formação, Harry, eu posso extrapolar agora para a quilometragem que eu quiser. Por exemplo, nesse exemplo dado, olha lá, para 5 quilômetros, que é o que você queria, né, para chegar no seu colégio, se você usar essa lei de formação, vai ficar assim a montagem. Olha lá, ó. C, o custo para 5 quilômetros, é igual a 1,60 vezes 5 mais 4. Só no lugar do x, eu só substituí o 5. Harry, preste atenção nas cores que eu estou utilizando. Né? Ó, o x que é em verde, eu coloquei o 5 em verde. Tá? Tá bom? Preste atenção. Bom, aí é claro, primeiro você faz a multiplicação, então fica 8 mais 4. E o custo para esses 5 quilômetros, 12, que nós já havíamos achado anteriormente. Mas veja, com essa lei de formação, eu posso fazer o seguinte agora. Tá, mas eu quero ir agora para 20 quilômetros. Tudo bem, você já estabeleceu a lei de formação. Então é só no lugar do x, olha lá, o x está em verde. No lugar do x, você substitui para 20 quilômetros. Então vai ficar assim a montagem. O custo para 20 quilômetros vai ser 1,60 vezes 20 mais 4. Primeiro faz a multiplicação, 1,60 vezes 20 dá 32, mais 4. R$ 36 é o que você vai pagar para 20 quilômetros. E aí você pode usar essa lei de formação agora para a distância que você quiser. Entendeu a ideia? Você criou uma lei de formação, você criou uma função aqui. Bom, deixa eu aproveitar essa lei de formação então, Harry, ó, só repetir aqui na próxima tela, e dizer para você que essa lei de formação aqui é o que nós chamamos de função polinomial do primeiro grau. Polinomial, poli significa dizer vários, nomial significa dizer monômios, vários monômios. Nesse caso aqui, Harry, é um binômio, né? Porque 1,60x é um monômio e 4 é outro monômio. Soma de dois monômios, nós chamamos de binômio. Tá? É um binômio, tá? São dois monômios. Mas por uma força de expressão, a gente chama de polinômio, vários monômios, tá bom? Bom, do primeiro grau. Mas por que do primeiro grau? Harry, dá uma olhadinha aqui nessa lei de formação, nessa função. Note o expoente desse x aqui, ó. Note que não está escrito nada, Harry. Então, subentende-se, olha que vai piscar, que ali seja 1. Por isso que é do primeiro grau, ou também conhecido pelo nome de função afim. Por que esse nome de função afim? O afim vem do latim affinis, que é como se fosse assim, é algo que tem afinidade com outra coisa. Então, o afim é de afinidade. Note que nesse caso, o custo ele tem afinidade com a distância. O custo depende dessa distância para você descobrir o valor dele. Entendeu? Então, por isso é chamado de função afim. Só por causa disso. Tá bom? Bobeira, né? Tá. Então, vou fazer o seguinte, Harry. Vamos dar a definição dessa função do primeiro grau? Olha lá, definição. Toda função de R em R, quer dizer, dos reais para os reais. O conjunto dos números reais, Harry, é o maior conjunto que você conhece até então. Futuramente você vai descobrir que existe um conjunto maior do que os reais, tá? Que é o chamado conjunto dos números complexos. Mas isso aí é assunto para depois, tá bom, filha? Bom, então toda função de R em R está estabelecendo uma relação entre dois conjuntos, tá?
dada por uma lei de formação. A lei de formação que nós criamos aqui para aquele exemplo, né, do Uber. Então nós vamos agora generalizar essa lei de formação da seguinte forma: f de x é igual a ax mais b, tá? Que é a função polinomial do primeiro grau. Pode ver que o expoente de x aqui não está escrito nada, vale 1, tá? Mas essa é a formação geral de uma função do primeiro grau, tá? Em que o a, que é o coeficiente de x aqui, e o b, que é o termo independente de x, ele não tem x, são números reais, e o a, obrigatoriamente, tem que ser diferente de zero. Sim, porque se o a for igual a zero, quanto que é zero vezes x, Harry? Não dá zero? Some o x, aí não é mais função do primeiro grau. Recebe um nome especial que eu vou falar daqui a pouquinho para você, tá? Então por isso que o a tem que ser diferente de zero. Bom, então se você observar nesse exemplo do Uber, fica claro que o a, que é o coeficiente de x aqui, nesse exemplo aqui, olha aqui em cima na lei de formação, é 1,60, é o valor de a. E o b, que é o termo independente, ele vale 4. Olha lá, preste atenção nas cores, Harry, tá bom? Bom, então vamos para o seguinte, alguns exemplos de funções do primeiro grau. Então lá, f de x igual a 5x menos 3. O a vale 5 e o b vale menos 3. F de x igual a menos 2x menos 8. O a vale menos 2 e o b vale menos 8. F de x igual a x sobre 3 menos 2 quintos. Cuidado, Harry. O a vale 1/3. Olha aqui, na frente desse x não está escrito nada, mas subentende-se que vale a 1 ali. Então é 1/3 é o a. E o b é menos 2 quintos. Outro exemplo, f de x igual a 11x. Cuidado, Harry. O a vale 11 e o b vale 0. Não tem termo independente, então ele vale 0. Observação. E se eu escrevesse assim, f de x igual a 9? Opa, você notou que não tem x aqui? Não tem x, então significa que isso aqui nós chamamos de função constante. Que não importa os valores que você chute para x, ele sempre vai valer 9. É porque não tem x para você substituir. Observe que o a vale 0 e o b vale 9. Né? Lá na função genérica da função do primeiro grau. Tá bom? Por isso que daí que eu falei que o a tem que ser diferente de 0. Para ser função do primeiro grau. Porque se o a for igual a 0, nós chamamos de função constante. Tá bom, Harry? Bom, Harry, essa foi então a tua primeira aula, dando a ideia de função, né? Dessa lei de formação, dessa relação que você estabelece entre duas coisas, e o que vem a ser uma função do primeiro grau, ou também chamado de função afim. Nas próximas aulas eu vou falar sobre conjunto, gráficos, no gráfico função crescente e decrescente, coeficientes, enfim, uma série de outras coisas, tá bom? Então, espero que essa primeira aula tenha sido entendida. Qualquer dúvida, você, novamente, manda lá para o meu WhatsApp a tua dúvida, tá bom? Um beijo enorme para você, minha querida. Tchau!